Olá, Master, tudo bem? Seja bem-vindo a mais essa aula do nosso desafio. Espero que você esteja gostando e compreendendo até aqui. Hoje nós vamos falar um pouco sobre somatotipo ou também morfotipo, que é a mesma coisa. Na verdade, a ideia aqui é te esclarecer um pouco sobre a influência da genética nos nossos resultados. Então, a questão do quanto a gente engorda e da dificuldade que a gente tem de emagrecer também está relacionado com a nossa genética, ou com o nosso tipo de corpo, ou o morfotipo, que é o que nós vamos falar aqui. Tá? Então, por isso é importante essa aula que eu estou fazendo para vocês. Agora, tem um detalhe, a gente sempre se referiu a essa questão da genética como se fosse algo que a gente tivesse fadado aquilo, algo que a gente não possa mudar. E é esse uma crença que eu quero quebrar aqui com você agora. Na verdade, a genética não é algo que a gente consiga realmente mudar a nossa genética, mas a gente consegue controlar a manifestação dessa nossa genética ou não. Então a genética, ela é algo que a gente tem, essa genética, mas não necessariamente ela vai se manifestar, aquilo vai acontecer. Hoje os cientistas que estudam essa questão, eles atribuem muito pouco o percentual do impacto na nossa vida em relação à genética. E sim, agora tem uma outra área que se chama epigenética. O que é a epigenética? A epigenética foi essa área que surgiu decorrente dessa descoberta de que, na verdade, o que mais importa são os fatores ambientais. Os fatores ambientais, eles acabam gerando gatilhos que disparam ou não a manifestação da genética que a gente tem codificada em nós. Então, só para fazer um exemplo, imagine uma corrente, né, com vários elos de ligação. E vamos supor que essa corrente ela seja nossa genética. E lá a gente tem um elo que é um elo mais fraco, E quando você pega essa corrente e você estica essa corrente, vai quebrar no elo mais fraco. Agora, se você colocar a tensão correta, ela nunca vai quebrar. Então, a gente tem esses elos mais fracos, que eles se manifestam de acordo com fatores ambientais que a gente vive, que a gente cria. Então, em relação à obesidade, a emagrecer, o que seriam os fatores ambientais? A nossa alimentação, por exemplo. O nosso estilo alimentar. Então, o nosso estilo alimentar, ele vai fazer com que determinada característica genética se manifeste ou não. Ou não. Então, o que precisa ficar claro é que você não é vítima da sua genética. E você pode controlar a sua genética. Então, mas aí agora eu quero te colocar uma outra situação, um outro esclarecimento para que você entenda também. Existem três tipos de corpo físico. Isso é chamado morfotipo. Por que morfotipo? Porque é um tipo de corpo, morfo significa de mudança, né? Que foi uma mudança que aconteceu no corpo do ser humano, decorrente justamente do quê? De fatores ambientais. Então, por exemplo, lá na savana africana, o nosso corpo era de um jeito. Quando a gente começou a se espalhar, a caminhar pelo mundo e se espalhar, e a gente foi para continentes onde era mais frio, o nosso corpo mudou, se adaptou. Então, essa é a teoria da evolução, é a adaptação do corpo. Então, não é que você, na verdade, você cria a sua genética. Quando você insiste e você pratica determinados, você coloca o seu corpo em determinadas situações, seu corpo vai se adaptar e vai criar uma genética para aquilo. Então, passando um carro aqui, então é importante você entender isso, tá? Que a sua genética, ela tá lá, mas você pode também, de alguma forma, controlar ela e, se isso for feito de geração em geração, até mudar. Então, quando nós
seres humanos, começamos a nos espalhar pelos continentes, então tem os 3 morfotipos, tá? Então, por exemplo, aqueles que viviam em lugares mais quentes, então, e que tinha que ter mais agilidade, tinha que correr mais, não precisava tanto de gordura, por causa que a gordura é um isolante térmico para a questão do ser humano. Enquanto animal, a gordura é um isolante térmico e é uma fonte de energia. Então não precisava se armazenar tanta energia e nem ter um isolante térmico nessas regiões. Então o corpo se adaptou a ser mais magro, e também, por exemplo, a questão da pele, a pele mais escura, era porque tinha muito sol. Então a pele teve que ficar mais escura para poder se adaptar. Criou-se os morfotipos. Então existem 3 tipos de morfotipo, tá? Um que chama ectomorfo, que é aquela pessoa que tem as extremidades compridas, né? Aquela pessoa comprida, né? Que tem braços compridos, mãos compridas, ela é estreita e ela é aquela pessoa que come bastante e não engorda. Então ela tem um metabolismo que foi adaptado, um morfotipo, que é um tipo que não engorda. Normalmente os ossos dela são estreitos, ela tem a estrutura óssea estreita, mais fina, e ela tem dificuldade de engordar. Aí nós temos o endomorfo. O endomorfo é o contrário. Ele tem a ossatura, a estrutura óssea dele é larga. Então se você pega aqui assim, você vê que é largo. Os calcanhares são largos. Aqui a cintura dele já é mais larga. Os ossos aqui ele é mais largo. Então, esse é a pessoa assim que ela é mais quadrada. É aquela pessoa que tem muita facilidade para ganhar. Qualquer coisa ela ganha peso. E tem o mesomorfo. O mesomorfo é aquele que está no meio, né? Que está no meio. Ele está entre o ectomorfo e o endomorfo. Ele também é aquela pessoa que fala, quando eu faço, mudo minha alimentação, eu emagreço rápido. Então essa pessoa que ela tem essa facilidade de ganhar e também de perder, ela é o mesomorfo. A verdade é que como tem uma mistura muito grande agora, a gente tem essa mistura de genética, esses 3 tipos, todo mundo tem um pouco predominante, um pouco mais um ou mais outro. Então, a gente é difícil você olhar para uma pessoa e falar, essa é puramente ecto, essa é puramente endo. Então, é todo mundo meio misturado. Mas isso é só para você ter uma ideia que é preciso que você também entenda que você tem que considerar a sua individualidade biológica nisso. Então, quando você vê as pessoas colocando pratos de que comeu isso, de que, olha, eu estou fazendo assim, emagreci, ou eu fiz tal coisa e emagreci. Sim, existem coisas que realmente funcionam para todo mundo. Por exemplo, reduzir carboidrato é algo que vai emagrecer todo mundo, tá? Mas existem detalhes que nem sempre é igual para todo mundo. Então, esses detalhes é que você tem sempre que estar com a visão crítica. Nunca pegue algo e falar, pronto, achei, agora é isso, funcionou para ele, vai funcionar para mim. Pode ser que funcione, mas você tem que sempre estar atento, porque o seu corpo é diferente de outro. Então, por exemplo, se você tem uma pele clara, né, e você conhecer uma pessoa que foi para um lugar que é muito quente, e a pessoa fala, é muito bom lá, tem muito sol, não sei o que, adorei e tal, só que essa pessoa é morena, e você vai para lá, e você toma sol, e você vem toda queimada. Significa que ela tem um corpo que está adaptado, né? A pele dela é adaptada para tomar mais sol, a sua não. Alguém que comeu, por exemplo, peixe ou frutos do mar, essa pessoa come à vontade, acha uma delícia. Aí você vai comer e tem uma reação, que você tem alergia. Alguém que toma café 7, 6 horas da noite, essa pessoa toma café, é muito bom para ela, esse horário. Só que você toma meia xícara de café e aí você fica acordada e você não consegue dormir. Então o seu corpo, assim como a nossa pele, né? Alguma pele é mais sensível ao sol do que outra, os olhos são mais sensíveis à luminosidade do que outros. Assim como a gente tem isso na pele, internamente a gente também tem isso. Então tem pessoas que têm maior sensibilidade a alguns tipos de alimento que engordam e outras pessoas têm menor. Então algumas pessoas podem comer algo que você não pode, ou você pode comer algo que algumas pessoas não podem.
Então, é importante que você entenda isso, tá? Que assim, o seu corpo é diferente do outro. Em linhas gerais, tem algumas coisas que vão servir para todo mundo. Mas é bom você entender que nesse processo que a gente está começando aqui, você vai encontrar diferenças. Não significa que, então não funciona. É porque o seu corpo é diferente e você agora está no processo de aprendizado. Tem que estar sempre usando o seu racional e prestando atenção para descobrir o que é melhor para você e para o seu corpo, o que funciona para você ou não, tá bom? Agora, tudo isso que eu estou falando vai impactar onde? Na forma, no seu metabolismo, né? No seu metabolismo. E aí é uma aula até que está prevista e que eu vou falar mais sobre o metabolismo, explicar um pouco mais sobre o metabolismo e calorias também. Metabolismo e calorias, que são coisas que é um conhecimento que você precisa ter para você não fazer coisas erradas, não sofrer nisso tudo que eu estou te falando aqui, tá? Então, o segredo está no metabolismo e como você ter o seu metabolismo acelerado. Beleza? Essa aula de hoje, ela era bem curtinha mesmo, é só para você ter essa atenção, saber que existem diferenças genéticas. Por exemplo, a questão de, eu quando engordo, eu acumulo gordura no quadril. Eu quando engordo, meus braços. Eu quando engordo é na cintura. Então, engordar, todo mundo engorda porque, né, todo mundo vai engordar se fizer coisas erradas, né? Mas para onde essa gordura vai, isso é genético. Isso é genético. Então, por exemplo, você não pode escolher engordar aqui, na bunda. A gordura ela vai para lá, porque isso é um fator genético, tá? Isso você não consegue mudar. Eu quero só emagrecer na barriga. Isso também não existe. Você só emagrecer. Eu quero só emagrecer aqui no quadril. Isso também não existe. Para você perder determinadas regiões, você precisa emagrecer como um todo. Agora, se você quer modelar o seu corpo, falar assim, bom, eu não quero ter gordura aqui, mas eu quero estar maior aqui, estar maior ali. Para isso você precisa de musculação. Porque através da musculação, bodybuilding significa isso. É você esculpir o seu corpo. Por isso que tem bodybuilding. Então, eu quero esculpir o meu bíceps. Então eu vou lá e faço exercício para bíceps. Entendeu? Eu quero o peito, então eu faço... Para a mulher ela quer ganhar perna, então ela vai e faz exercício para perna, certo? Ela fortalece a perna. Só que para você fazer isso, você precisa ter uma orientação, não é assim, né? Então o que eu quero dizer é assim, se você tá lá com barriga e fala, só queria perder barriga, não fica perdendo tempo, eu quero que você não fique perdendo tempo com dieta que fala que vai perder só barriga. Não quero que você fique perdendo tempo com dieta que fala que vai perder só determinada parte do corpo, que você vai perder tempo. Você tem algumas coisas que você pode fazer na questão da gordura visceral, que a gordura visceral ela tá mais aqui. Mas não é porque é barriga, é por causa da gordura visceral, tá? Então, por exemplo, quando eu falei do cortisol. Então, o cortisol, ele aumenta a gordura visceral. Então, que é essa parte aqui. Então, é uma coisa que as pessoas muito estressadas têm tendência de, se tiver o cortisol muito bagunçado, de acumular gordura a mais nessa região, tá? Então, é isso, pessoal. É isso que eu queria passar para vocês. Espero que você tenha gostado. Veja os outros vídeos se você ainda não viu, porque cada vídeo vai evoluindo e eu estou entendendo que você já viu os outros vídeos. Nós vamos começar a falar daqui a pouco sobre alimentação, sobre o que é carboidrato, proteína, gordura. Vamos falar sobre como utilizar isso e você já vai ter que ter visto todas essas coisas que eu estou te falando, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.